Já subiremos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Celebramos o 22º domingo do tempo comum, neste último domingo do mês de agosto, que é o mês das vocações. Vamos rezar pelos nossos catequistas, aqueles que introduzem as crianças, os jovens e os adultos no seguimento de Jesus. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
à direita do Pai. Tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então, dentro de mim, um fogo ardente, a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Gay. Sim. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós,
foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vós oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos deu saber do Espírito. Conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai
com os seus anjos e então retribuirá a cada um, de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, em continuidade com o Evangelho domingo passado, e recordemos, Jesus que havia declarado a Simão como Pedro sobre aquela rocha edificaria a sua igreja. Logo depois que Pedro fez aquela bonita profissão de fé, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas quando chega a hora em que Jesus fala da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte de cruz, Pedro não consegue compreender que o seu mestre, o Messias, o Filho do Deus vivo, seja também o servo sofredor. Havia muitas formas de entender que Jesus era o Messias. Na época, alguns pensavam que Jesus seria um Messias no sentido político, como uma restauração do reinado do rei Davi, que Jesus seria um líder que iria expulsar os romanos que dominavam a Judéia. Mas Jesus, sendo aquele prometido por Deus, realmente é o Cristo, o ungido do Senhor, o enviado do Pai, o Filho do Deus vivo, é aquele que vem salvar o mundo, passando pela paixão, pela cruz e pela morte. Os profetas que haviam anunciado a vinda do Messias, também, especialmente o profeta Isaías, falou do servo sofredor. Então Pedro tem essa reação imediata após esse anúncio feito por Jesus do seu sofrimento. A reação de repreender Jesus. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. É também para nós difícil entender o porquê e o para quê do sofrimento. A nossa reação é assim, é similar à do apóstolo Pedro. Temos medo da cruz. Diante do sofrimento, avaliamos que Deus nos abandonou, ou que estamos sendo castigados, ou que Deus não se importa com a dor, com o sofrimento no mundo. Pedro, com essa preocupação com o seu mestre, para que não lhe suceda nada, não lhe aconteça nada, está sendo como uma pedra de tropeço no caminho de Jesus para fazer a vontade do Pai. Evidentemente que Deus poderia ter salvado o mundo de muitos modos, mas livremente quis enviar seu Filho para passar pela cruz, pela morte, para nos dar a vida. É o mistério do amor de Deus por nós, que se revela
na entrega de seu próprio filho. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu próprio filho. Mas Jesus não pode se desviar da missão que lhe foi dada pelo Pai. E Jesus repreende, por sua vez, a Pedro: vai para longe, Satanás. És para mim uma pedra de tropeço. Está sendo Pedro com aquela reação de não querer que Jesus passe pela cruz. Esse obstáculo está no caminho, está entre Jesus e o Pai. Então, vai para longe. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Quando Jesus iniciou a sua vida pública, o demônio que desviar Jesus da obediência ao Pai, aquelas tentações pelas quais Jesus passou lá no deserto, depois dos 40 dias de oração e de jejum, tinham como objetivo, por parte do demônio, do adversário, tirar Jesus do caminho da obediência. E Pedro agora está ali também, com aquela reação tão humana, não querendo que Jesus assuma a dor da humanidade, carregue a cruz por nós. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, sendo aquele justo que sofreu, só Ele é quem pode ser a luz e a resposta para o drama humano. Só Cristo, que sofreu e morreu por nós, é quem pode dar resposta para a pergunta que está presente na vida do ser humano: o porquê que existe o sofrimento, por que existem inocentes que sofrem, por que há inocentes marcados pela dor, por que uma criança inocente tem uma doença que é incurável, por que morrem pessoas tão jovens? São perguntas que fazemos. A minha Bíblia, muitas vezes, o tema do sofrimento aparece. No Antigo Testamento, essas questões são levantadas. Não há uma resposta fácil. Pensando aqui no livro de Jó, quando se evidencia esse tema, um homem justo, temente a Deus, que é marcado pelo sofrimento, e todos diziam: você está sendo castigado. Mas ele tinha a consciência reta. E o grande ensinamento do livro de Jó é dizer que não podemos fazer essa relação direta. Quem está sofrendo é porque está sendo castigado. Mas o livro de Jó não responde essa pergunta sobre o sofrimento, não dá uma resposta. Só é a cruz de Jesus quem pode nos responder. Ele é o justo, Ele é o inocente que sofreu. Mas e por que sofreu? Há uma causa maior no sofrimento de Jesus: o seu amor pelo mundo. Então o sofrimento ganha esse sentido novo, o sentido redentor. O profeta Jeremias, na primeira leitura, apresenta o seu drama diante de Deus. Um homem de Deus, porta-voz de Deus, um profeta. Deus o chamou, como ele mesmo diz: desde o ventre materno o Senhor me chamou. E na leitura de hoje, com essas palavras tão bonitas, foi seduzido pelo Senhor. O Senhor foi mais forte do que a resistência do próprio profeta. Mas este homem, apaixonado por Deus, seduzido por Deus, é alvo de calúnias,
de chacota, de perseguição, de prisão. É o desabafo do profeta Jeremias diante de Deus, mas não como uma revolta. É aquele que abre o coração para externar a sua dor diante de Deus. Externa a dor, faz suas queixas, mas com a confiança de que o Senhor está do seu lado, de que há essa força de Deus como um fogo ardente que o penetra totalmente. Sente a presença de Deus do seu lado nessa hora dramática do seu ministério de profeta. Jeremias, sendo um inocente, caluniado, perseguido, recebendo tantas acusações, nos faz pensar em Jesus, que é o justo. Por causa do Evangelho, em que Jesus fala do seu sofrimento, pelo qual vai passar, que essa leitura está presente nesse domingo. E Jesus vai mais além hoje, além de revelar que na obediência à vontade do Pai assumirá o sofrimento, também nos propõe segui-lo. E propõe a nós segui-lo com essas condições. O que é necessário para seguir Jesus? Se alguém quer me seguir, a primeira condição é a vontade determinada, a vontade firme, que não desiste por qualquer coisa. A fé é a nossa resposta a Deus, mas uma resposta convicta, não se baseia no entusiasmo momentâneo, mas na decisão livre, consciente. Eu quero. Se alguém me quer seguir, vontade livre, mas firme. Renuncie a si mesmo. Quando colocamos o nosso eu em primeiro lugar, não vamos acertar o caminho até Deus. Renunciar a si mesmo, a nossa própria vontade. É necessário que dentro de nós haja essa transformação interior. E podemos aqui pensar o que é que devemos deixar de lado para que o nosso seguimento a Jesus seja verdadeiro. Não faltarão, meus irmãos e irmãs, pedra de tropeço nesse caminho, e devemos tirar. Nada poderemos colocar entre nós e Deus, entre nós e Jesus. Tomar a sua cruz. Nessa condição da renúncia, São Paulo hoje nos ilumina para entendermos o que é a renúncia a si mesmo. Ao nos dizer que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar, renovar nossa maneira de pensar e de julgar. E assim vamos distinguir, vamos ter essa capacidade de discernir a vontade de Deus. O que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Saber renunciar e tomar a cruz. E aqui nos vem a dificuldade de entender a linguagem da cruz, que está presente na vida cristã. Assim como nós não podemos querer Jesus sem a cruz, isso é
fugir do que faz parte da nossa fé, também não poderemos ser cristãos sem a cruz. Afinal de contas, a vida cristã é configurada a partir da cruz de Jesus. Penso sempre no rito do batismo. O sinal primeiro que foi feito sobre nós foi o sinal da cruz. É a nossa marca. Mas a cruz não é um sinal decorativo. Nós que tantas vezes fazemos o sinal da cruz sobre nós mesmos, temos a cruz em nossas casas, temos a cruz na igreja, temos a cruz no pescoço, enfim. A cruz nos rodeia como um sinal importante da nossa fé. É o nosso distintivo, a cruz. Mas, sendo um sinal, é para nos lembrar sempre que a nossa vida tem sentido a partir da cruz. Que não tenhamos medo da cruz. E o que é que nós chamamos de cruz na nossa vida? As decepções que temos, os fracassos, né? As dores. Quantas vezes dizemos, tal situação é a minha cruz, esta pessoa é a minha cruz. A minha vida é uma cruz pesada. Tantas coisas que dizemos que são a nossa cruz. Mas vemos a cruz, mas amamos a cruz, descobrimos o seu valor, o valor da cruz que está diante de nós. Ou seja, temos essa visão de fé, de que essas situações dolorosas da nossa vida têm um sentido, têm um para quê, que nós podemos encontrar Deus no meio dessas situações dolorosas, que o Senhor não está distante de nós, mas conosco está, porque se fez solidário a cada um de nós, Cristo que carregou a sua cruz. Ou nos revoltamos, ou nos queixamos sem a confiança em Deus. Será que sabemos ver o sinal da cruz diariamente na nossa vida? Quantas pessoas se desesperam diante de um fracasso? Quantas pessoas que se desesperam, se revoltam porque passam por um sofrimento? Quantos que questionam a existência do próprio Deus porque há sofrimento no mundo? Realmente, não é fácil entender a linguagem de Deus. Não é fácil entender a linguagem da cruz. Mas a linguagem de Deus é a linguagem do amor redentor, do amor sacrificado, do amor que entrega. Meditar sobre a paixão de Jesus é enxergar que é o amor que fala mais alto do que a dor, do que o próprio sofrimento. E a partir daí, queridos irmãos e irmãs, poderemos, em cada cruz que se apresenta para nós, ver Deus nos falando, Deus presente. Nunca perder a esperança, nunca perder a fé, mas a nossa própria vida, a partir da cruz, ganha uma perspectiva nova. E São Paulo hoje também nos faz um convite bonito para que a nossa própria vida seja uma oferta agradável a Deus. Eu vos exorto, irmãos de São Paulo, a vos ofereceres em sacrifício vivo, ou seja, cada um de nós se une
ao sacrifício que salvou o mundo. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que São Paulo diz. Este é o vosso culto espiritual. A nossa própria vida sacrificada, uma oferta dada a Deus. E aí vamos também, na prática, viver o amor que é exigente, sacrificado, que é entrega para os outros, perder o nosso tempo, né, para dedicar ao outro. Aqui está o sentido novo que podemos tirar para tudo a partir da cruz de Jesus. E celebrando a Santa Eucaristia, em que renovamos o sacrifício da cruz, nós nos unimos espiritualmente a essa oferta que Jesus faz, que renova a sua própria vida ao Pai. Estar na Santa Missa, estar diante do Calvário. E como é importante a cada domingo podermos estar diante do Senhor, nos unir ao Senhor, que se entrega por nós para a nossa salvação, para que durante a semana nós vamos iluminando as situações da nossa vida com esse sentido de sermos também uma oferta ao Senhor. Aquilo que fazemos a cada dia, a partir desse mistério celebrado, a redenção do mundo que se renova, a nossa vida vai se tornando cada vez mais essa oferta que agrada ao Senhor, agrada aos seus olhos. Então, viver esta semana nova, que agora iniciamos, meus irmãos e irmãs, numa outra perspectiva, a partir da cruz, e fazer tudo como entrega, como oferta. Que a nossa conduta seja buscando o que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. E jamais fugir da cruz, mas abraçar essa cruz cada dia. Quando for exigente, sim. Quando nos sentimos sem forças, sim, apoiemos na cruz. O cristão deve ter uma convicção dentro de si, no seu coração. Como dizia Santa Rosa de Lima, que há pouco celebramos, na semana passada, não há outra escada para chegar ao céu a não ser a cruz do Senhor. E ela diz: se as pessoas soubessem como as cruzes da vida são fonte de graças, se nós pudéssemos compreender, quando nos vêm as provações, aí está uma ocasião para crescermos no amor a Deus e receber dele todas as graças. A cruz é a escada para chegarmos ao céu. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia dos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor que inspire as nossas orações e nos faça sentir sede de Deus, como terra ressequida e sem água, pedindo com fé, ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos e presbíteros e os diáconos busquem apenas no Senhor a sua glória e não se envergonhem da cruz do Salvador, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os chefes dos povos e nações respeitem a dignidade de toda pessoa humana, rica ou pobre, honrada ou desconhecida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis não se conformem com este mundo, mas se deixem transformar pelo Espírito e descubram o que é perfeito e lhe agrada, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os monges, os religiosos, religiosas e catequistas sejam como os profetas de Israel, que se deixaram seduzir pelo Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa comunidade paroquial tenham sede de Deus e da palavra e encontrem no Senhor o seu refúgio, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus nosso Pai, que pela palavra de Jesus nos convidais a segui-lo, iluminai o nosso coração, para que, fazendo agora a vossa vontade, sejamos recebidos um dia na glória eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo pão, bendito pelo vinho, bendito sejais também pela graça no caminho. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pela fé, bendito pela igreja, bendito sejais também pela força da peleja. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo amor, bendito pela vida, bendito sejais também pelas nossas mãos unidas. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo pão, bendito pelo
Preparai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e seu Bispo Auxiliar em Macedo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. O corpo de Cristo. Amém. Cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, te louvo, porque aos pequenos revelas segredos que aos sábios do mundo escondes, e aos gritos dos teus pequeninos respondes. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Ó gente, deixai vir a minhas crianças, pois delas do reino será a herança. Quem não, como elas, o reino acolher, jamais do reino jamais há de ser. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. De vós, quem ser o maior pretender, vá logo o mais pequenino acolher, pois só quem for por demais servidor no reino de Deus há de ser o maior.
cálice foi levantado, Um pão entre nós partilhado, o povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Crianças, aos prados mais verdes correi, ovelhas dos pastos da vida comei. Jesus, Jesus, bom pastor, vos conhece e hoje seu corpo e seu sangue oferece. Um cálice foi levantado, o pão entre nós partilhado, o povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado, o povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Hoje rezamos pelos catequistas, né, e agradecemos o trabalho evangelizador. Os catequistas fazem com que as crianças, os jovens, os adultos sigam o caminho de Jesus. Então é um trabalho importante na vida da paróquia. Então temos que agradecer e rezar por todos eles. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi.
Música